Oi, gente! Oi, começamos mais um episódio Carreiras Políticas. E hoje com uma nosso pessoa podcast Direito em Destaque. sensacional. Né, Lari? A gente estava ansiosa para fazer essa entrevista. Eu costumo fazer revelação quando a gente começa para deixar a pessoa até um pouquinho constrangida. Mas eu admiro essa pessoa que está aqui na frente. E a gente vai... Desde o início da carreira dele política. Que começou, e a Erika também não em 2012. sabe disso. Quando eu era estudante ainda, acadêmica. Tem uma pessoa que tá aqui nesse estúdio que não me deixa mentir. Então eu estou muito feliz de te entrevistar. Uma não, várias pessoas aqui nesse estúdio. Hoje isso aqui tá chique demais. Hoje isso aqui tá muito chique. Então a gente vai hoje, nós recebemos aqui a honra com muita alegria. Já quero antecipar aqui nossos agradecimentos por ter aceitado estar aqui com a gente hoje. A gente sabe o quanto sua agenda tá corrida aí nessa pré-campanha, né, de candidato a prefeito aqui da cidade de Porto Velho. Uau! Já dei um spoiler pra vocês. Claro! Mas estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Igual ele tava fazendo aqui mais cedo, batendo. Leonardo Barreto de Moraes. Uau! Posso te chamar de Léo a partir daqui? Com certeza. Que foi assim que eu te conheci nas redes sociais. Então, o Léo Moraes nasceu dia 11 de janeiro de 1984. Não parece. 40 anos, 40 né? anos? 40 anos. Nossa, você fez o cálculo? Pelo currículo dele, eu fui tentar estudar a história dele, que eu vou deixar ele mesmo contar. Novo. Né? Novíssimo. Mas coloquei a idade porque daqui a pouco você vai descobrir por quê. Porque tem que eu falei a idade, por trás. Justamente. E casado com a Érica, papai da Maitê. Ele é formado em Direito pela PUC Paraná em 2007, pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e mestrando no curso de Administração Política também pela FGV. Só tem convidado com currículo forte aqui. Né? E sobre a carreira política dele, eu vou deixar ele contar, porque eu acho que não teria a mesma graça. Isso aqui tem história. E eu acho que ninguém melhor do que você para contar sobre a sua história, né, Léo? Então, já vou antecipar. É uma alegria receber você aqui hoje, como a gente falou. Sim. Não só por saber aí que você é do mundo político desde 2012, então você vai conseguir trazer pra gente, eu tenho certeza, uma história muito legal, de muita inspiração, né, Lari? E aqui dentro do podcast Direito em Destaque, nós separamos sempre por série. E essa série é sobre carreira política, então a gente convida pessoas que de fato têm uma legitimidade para trazer pra gente uma história política inspiradora. E a gente, quando foi fazer o convite para você, achou que a tua fosse. Então a gente queria não só conhecer, porque eu não conheço tua história num todo, né? Procurei conhecer e já ouvi também de outras pessoas, porque eu sou de Ariquemes, mas a gente quer ouvir melhor quem é Léo. De onde você veio, de onde vem a sua família, como começou essa história política. Quem é Léo antes desse político, né? Essa construção e carreira política. E quem é Léo Moraes? Seja bem-vindo. Papai da Maitê. Seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? É uma honra, uma alegria estar aqui recebendo você hoje. A alegria é toda minha. Eu tô aqui maravilhado. Ver duas mulheres conduzindo o podcast, para mim, é fantástico, né? É a mais pura expressão do empoderamento, né, e da legitimidade para conversar com toda a sociedade. Pois bem, primeiro cumprimentar, obrigado, doutora Érica Fernanda, Larissa Rodrigues. Eu fico muito honrado com suas palavras, inclusive, né? Depois eu te vai falo, descido, tá? Quero cumprimentar também o Bill, bora Bill! Bora, Bill! Ele tá aqui só filmando a gente. Galera que tá conosco. Eu tenho 40 anos de idade, eu nasci em Foz do Iguaçu, mas vim com 3 meses para cá, então me considero genuinamente porto-velhense. O papai era advogado e veio prestar o concurso da primeira turma de delegados da Polícia Civil. Veio em 83, tomou posse logo no comecinho do ano de 1984. Eu nasci em janeiro de 84, mas final de abril vim para cá com a mamãe. E meu irmão mais velho, meu irmão mais novo já nasceu aqui. A minha mãe tinha um irmão dela que era policial federal e trabalhava na fronteira, em Foz do Iguaçu. E lá eles se conheceram, né, e vieram para cá naquela época que tinha realmente uma migração grande, enfim, muita gente, né, vinha para Rondônia, e aqui a gente se consolidou.
E estudei em várias escolas, Chapeuzinho Vermelho, isso daí não é da tua época. Você não tá preparado para essa conversa. Não, quase, né? Amiga, pode ficar fazendo cálculo da idade dos outros nesse programa. Estudei no Laura Vicunha, no Dom Bosco, no Pitágoras. Você não estudou no Objetivo? Não. Não conhece Cidinha do Objetivo? Minha mãe. Eu estudei. Eu até fiquei triste pra caramba o dia desse faleceu o Bel. O Belo, sim, o Belo, ele né? era da Cantina demais. E ele era muito alto astral, né? Adorava, também fiquei horrível. cara. Foi triste demais, E depois fiz faculdade, fiz Direito na PUC. E acredito que ali eu tive o grande despertar para atividade política. E às vezes até depois disso fui inserido na política partidária, na eleição a vereador aqui em Porto Velho. Mas lá eu me envolvi no centro acadêmico, eu quero CASP, Centro Acadêmico Sobral Pinto. E depois tive a oportunidade de participar do Diretório dos Estudantes, que o Diretório Central dos Estudantes tinha mais de 30 mil alunos. Eu fui secretário-geral, depois construímos uma chapa e tive a oportunidade de ser presidente do DCE da PUC do Paraná. Olha só. Que compunha 5 campos. A liderança já estava ali. Era Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Toledo, então sempre circulei bastante. E a gente realizou um trabalho além dos muros da faculdade que me instigou ainda mais. Lá tinha um bolsão de pobreza. Ao lado da universidade, a gente dialogava com os catadores de reciclável e foi muito legal, a gente discutiu creches, inclusive para as mães. Enfim, que legal! E quando eu retornei à minha cidade, que era um propósito desde sempre, continuei o trabalho social, trabalhei, estagiei em escritório de advocacia, estagiei no município, à época lá em Curitiba, estagiei no Detran também, lá, e então eu me envolvi bastante. Me envolvi bastante, depois eu acabei me tornando diretor do Detran, uma coincidência, uma doce coincidência, e foi muito importante para mim. E quando eu voltei para Porto Velho, saí candidato a vereador depois de alguns anos, continuei com esse trabalho e fui eleito vereador. Então, basicamente, isso em 2012. Ali em 2007, quando você terminou sua faculdade de Direito, você chegou a advogar? Não fiz. Você nunca advogou? Não, porque logo depois, quando eu retornei, eu continuei trabalhando aqui também na assistência, inclusive jurídica, mas logo depois eu me interessei sobremaneira na atividade da administração pública, porque tive a oportunidade de trabalhar na administração, e daí eu fiz a pós-graduação de administração e logo na sequência já fui candidato a vereador. Então desde 2012, antes de 2012 já tem essa... Já tenho esse... Aí me perguntaram um dia desses num programa de televisão, não lembro exatamente o qual, mas falaram, mas e onde que você percebeu algum comportamento de liderança? Acho que não. E aí, cara, eu tava conversando com um colega da minha época de infância. Eu tenho alguns amigos que ainda moram aqui, da época do Laura Vicunha, né? Da irmã Margarida, da irmã Jana e tal. Aí ele falou, Léo, tu lembra que tu foi o Eduardo? Tu lembra que tu foi líder da nossa turma? Eu falei, quando, cara? Na alfabetização com a professora Edna. Olha! Cara, impressionante. A professora Mas eu acho que já é mesmo. São sinais que a gente nem percebe. 6 anos. Mas depois, olhando pra trás, exatamente. Sempre tem, né? Algum... Interessante, né? Demais. Então as coisas meio que o ciclo, enfim, as coisas se encontram, se encaixam e tudo faz sentido. Eu, inclusive, ia perguntar isso pra você. O que te motivou? Assim, a gente já tá entrando nesse assunto. O que te motivou mesmo vou usar o termo carreira política, né? Mas assim, o que te motivou? E assim, quando eu falo motivou, não é só essa construção, assim, dentro de você mesmo. O que te motiva todos os dias de falar, olha, eu quero isso, você acredita na mudança? O que te motivou a entrar e a estar? Porque é muito difícil. Sabe o que é? Tu tem que gostar de servir e não de ser servido. Tu tem que gostar de ver as pessoas também bem, enfim. Certo. Isso daí eu acredito que é a mola mestra da atividade política, da participação na vida pública. Cara, tu tem que pensar no próximo, no outro, enfim, no coletivo, no que é geral. Acho que a maior parte bem, isso satisfaz a todo mundo. E você entrega, na verdade, o que você doa de tempo, de disponibilidade, de preparo, você recebe muito mais. Você então que é uma se engrandece. doação 24 horas. E é mútua, né? Então você que se engrandece, você que está reenergizado, na verdade, você que está revigorado com as experiências do dia a dia. Então, para estar na política, você tem que gostar de gente, tem que amar o que faz. E eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu até comentei que não existe profissionalismo, é um profissional político, mas existe alguém que conduz a política com profissionalismo. Certo. Porque isso denota seriedade. Sim. E que também tem alguns traços de coragem. É uma diferença na minha muito trajetória. importante, né? Demais. Conduzir com profissionalismo não é você fazer daquilo uma Exato. aprovação. E aí eu posso te mostrar por exemplos. Eu nunca fui candidato, e aí quem não conhece, eu já fui vereador em Porto Velho, deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito e candidato a governo. Uau, peraí, vamos com calma. Foi de o quê? Vereador? Eu fui 2012 a 2014
eu fui vai vereador. contar o currículo político. De 2014 a 2018 eu fui deputado estadual. Nesse inteirinho saí candidato a prefeito, fui ao segundo turno aqui em Porto Velho. Sim. De 2018 a 2022 tive a oportunidade de ser deputado federal mais bem votado, à época de Rondônia. Sim. E um dos 10 mais bem votados do Brasil, proporcionalmente. Oh. E depois fui candidato a governo do estado. Eu nunca me permiti sair candidato à reeleição. E eu sempre falo e deixo isso exposto publicamente. Eu não sabia porque, disso. exato, eu sou favorável a uma reeleição. Isso é uma questão de convicção, de discussão de processo administrativo, legislativo e também sobre o ser humano. O ser humano, por natureza, se acomoda. Se você ficar 20 anos no mesmo lugar, talvez você não vai fazer Você é a favor da oxigenação. com a mesma gana, com a mesma fibra, com a mesma entrega. Então, eu nunca me permiti sair candidato à reeleição, porque às vezes você tem um nicho de público, de pessoas, de classes, que você acaba sendo reconduzido. Então, esse sempre foi uma decisão sua. Eu tô colocando Fs aqui porque eu sou de Porto Velho. E aí a gente escuta muita coisa, né? Então é bom, inclusive, esse momento para esclarecer não só para mim, mas para todo mundo que tá acompanhando. Então, se sempre foi uma decisão sua. Eu sempre eu achava que era uma questão se até você perceber agora, partidária ou de... Se você perceber agora nessa última campanha de 2022, eu fui candidato ao governo. Eu sempre, imagina, disputei com uma grande máquina do governo, o outro que tinha um número muito forte no estado de Rondônia. Eu tive um problema, na verdade não é um problema, eu tive um milagre familiar, mas que também me distanciou do que eu gosto de estar na rua, porque eu fiquei muito tempo com a minha família. E ainda assim eu mantive firme no propósito, porque eu precisava e entendia que era necessário aprofundar a discussão sobre o que é política pública, a formulação, a entrega, a discussão do orçamento, dos programas, enfim. É algo que eu gosto e que a gente precisa exigir para a gente não ter mais do mesmo, porque o trivial, o mesmo vai me entregar o mesmo resultado, a gente precisa fazer algo extraordinário sempre. Perfeito. E hoje a gente olha assim, nós não temos mais aqueles candidatos, e acredito também pela evolução também do sistema, né, geral de ensinamento, de educação, candidatos que não estejam preparados, né? Hoje a gente, antecipando aí seu currículo, a gente pode perceber que você, de fato, é uma pessoa que tem ali uma preparação tanto de experiência, né, com a administração pública, quanto técnica, e isso tem um peso bem grande quando a gente coloca, de fato, o nosso nome à disposição de alguma coisa que envolve liderança, né? Representar uma classe, representar um grupo de pessoas, o povo. Então, isso é muito bom. Que bom saber que você vem aí com essa preparação toda para representar aqui o município, candidato, como pré-candidato, né, na verdade, a prefeito aqui do município de Porto Velho. E uma pergunta, Lari, que a gente tá aqui falando. Dentro aí, quando você descobriu, você falou assim, vou entrar pra política. Lá em 2012... É algo dentro meu mesmo, na liderança? Você falou que do nada foi algo que você mesmo identificou e que você teve alguém que você chegou e falou assim, nossa, eu vou me inspirar naquela pessoa. Um espelho, um espelho, alguma pessoa que você admirava e que te motivou a chegar. Não precisa estar dentro da política, viu? Mas eu acho que até mesmo na política, numa visão de estadista, algumas pessoas chamam a atenção. Certo. Como marco civil, você vai discutir Martin Luther King, você tem como discutir Nelson Mandela. Nós temos condições de falar aí de referências que inspiram outras pessoas, né? Eu brinco até com os meus amigos porque minha silhueta não me permite falar sobre esporte, mas muitas vezes a gente também tem referências do esporte, né? Que nos conduzem à resiliência, a liderança, a manutenção do propósito, a firmeza e tal. Então, assim, muitas pessoas... Eu lembro, eu nunca comentei, mas sobre o que é a superação, né? Eu lembro... eu vi a natação, eu sempre nadei, representei Rondônia algumas vezes. Enfim, o César Cielo, que o pessoal tá rindo, mas... Todo mundo tá rindo. Gente, leva ele sempre pra dor. Por quê? Vamos lá. Por que estão rindo? Eu não tô entendendo, mas o César Cielo, quando ganhou aquela medalha, enfim, o Gustavo Borges, quando saiu chorando, ele não tinha recebido, né, quando bateu lá ao final. O segundo entrevistado que fala sobre o esporte aqui com a gente. O Alex Sarkis, ele falou sobre essa questão. Mas o Alex nunca praticou esporte, eu queria deixar ele dele a gente pode rir. Ele usou mesmo, ele fez a mesma questão, usou analogia, né? Com o esporte e a questão da liderança. Ele falou que foi o que criou esse perfil de liderança nele. E
perseverança e disciplina foi o esporte desde sempre. Exatamente. Se a gente for parar pra analisar... Eu fui criado na prática de esporte. Isso te traz realmente foco das coisas. É importante disciplina. Esporte, além de economia do dinheiro público, quando você investe R$1 em esporte, você economiza 3 em saúde. Aliás, são dados consolidados. Só que isso te traz disciplina, te traz educação, obediência, foco, aumento da capacidade cognitiva, você fica mais antenado. O esporte só faz bem. E aí também, como discussão de política pública, nós entendermos e nós localizarmos, através de busca ativa, a vocação de cada um. Eu joguei sempre futebol de salão, sempre adorei. Não quer dizer que ali a gente tem que se limitar a entender que aquele indivíduo, aquele cidadão, aquela criança, vai jogar bola. Pô, o cara pode praticar bom no basquete, ser bom atletismo, né? Salto, triplo, sei lá o quê. Então, isso daí dentro da escola é fundamental. Eu ainda quero ver a bandeira de Rondônia tremulando, recebendo a medalha olímpica. Uau, legal. E eu fui um dos autores, aliás, fui o autor, junto com o secretário Rodinei, à época, do projeto que está vigente até hoje, que é o Bolsa Atleta no estado de Rondônia. Foi você? Para que a gente possa capacitar com as necessidades fisiológicas, nutricionais, para termos atletas de alto rendimento no estado de Rondônia. E é uma realidade. E antes desse projeto, eles, assim, não sei como tá hoje, até confesso que eu não acompanhei, mas eu falo que eu também sempre gostei de esporte. Eles pediam, né? Eles não tinham nenhum apoio, né? De incentivo. Não tinha. Nada. E a época ainda tentaram barrar de tudo. Vocês vão rir também, mas eu fiz basquete e fui chamada. Podem rir de mim, porque eu sou baixinha. E eu fui chamada na época de escola. Pode rir de mim, Oscar. Eu juro pra vocês. Lá, informação inédita. E você, qual você praticou algum? Já que tá Seleção de Rondônia como armadora, tá? Olha. Não é mentira, gente. Eu tô aqui, quando vocês falaram, já foi algo que a gente abordou em outro episódio do nosso amigo Alex. E aí eu fui lembrar lá do passado, de fato. Eu joguei handball, joguei vôlei, joguei basquete. Também? Não, mas eu acho que ele riu da altura, né? Tá. Não, a armadora não precisa de altura, meus amores. Eu vou explicar pra vocês depois. E eu joguei futebol de salão, inclusive pela OAB, me colocaram nisso, eu não sei nem porquê, mas a gente saiu vitoriosa. Você ganhou no campeonato, eu lembro. Joguei tudo, não sei, eu acho que não teve esporte que eu não cheguei a praticar. Até corrida, tudo isso eu acabei fazendo ali. Mas legal, eu não sabia que era um projeto. E era uma coisa. Muito... Eu acho que hoje os pais, a gente precisa, assim, as pessoas, quando eles falam de educação, acham que isso é, de fato, uma obrigatoriedade apenas do governo em si, né? E eu sempre falo que a educação, a gente precisa dividir tarefas, tanto a família, a tarefa familiar, quanto a do governo, que é proporcionar a educação para os alunos, o esporte, incentivar. E a família também de proporcionar os meios para que isso aconteça, porque tem família que, de fato, ela não ajuda, não colabora, não instiga o filho ali a praticar nenhum esporte. E, às vezes, isso vai ajudar muito até dentro de casa. Exatamente. Né? E também vale o debate e reflexão para as nossas atividades extracurriculares dentro das escolas. Das escolas, importantíssimo. Porque aí a gente pode falar de disciplina, de educação financeira, de empreendedorismo, de primeiros socorros, de noções de trânsito. É muita coisa boa a ser inserido. Ainda mais numa cidade, doutora Érica, que muitas das crianças, elas só realizam uma refeição por dia. E a refeição de dentro da escola. Muito triste, Então, e o valor, eu tenho família dentro da educação. Segurança nutricional. O valor hoje que a gente tem, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada. Lógico, tem a outra verba, que eu não sei como é dividido exatamente isso. Mas por aluno vem ali, sei lá, R$1 por aluno pra... que é distribuído a tripartite, né? Isso. Cada nível de governo investe uma parte na merenda escolar. Né? Sem falar que é muito baixo. Eu não sei era se 30 e poucos centavos, se eu não me engano. Lá em Ariquemes, se eu não me engano, é R$1. Aí 60 é distribuído. Aqui, lá, nós temos alguns projetos. Lá tem o projeto Burareiro, que é educação em tempo integral. Sim. E aqui em Porto Velho tem? Chega... Poucas escolas. Pouquíssimas mesmo. Lá funciona... Diante da nossa realidade, o que nós não temos aqui, que é algo severo e gravíssimo e que é desumano, é a gente não ter o trabalho do cuidador. É uma realidade a gente trabalhar com afinco e como política pública e como prioridade de Estado e de nação
a questão da inclusão e da neurodivergência, da atenção à neurodivergência. Então, você tem a criança com autismo, vamos lá, diagnosticado, nível 2, 3, enfim, que outras pessoas dizem não modular, mas enfim, o autismo, você não consegue encontrar o local saudável. E isso acaba com a família. Isso acaba com a família, que é uma sensação de impotência e de crueldade, que com razão essas pessoas se sentem muito injustiçadas, porque são. E o município não realiza a busca ativa e faz ouvido de moco, muitas vezes, de mercador para essa necessidade. É a realidade. Nós estamos discutindo, inclusive, uma Secretaria Municipal da Inclusão, uma secretaria dessa natureza. Deixa eu até cortando esse assunto. Política integrada com as outras secretarias. Você deve saber disso, né? Mas minha área de atuação é previdenciário, né? E aí, eu atendo muitas mães atípicas, né? Que nós falamos. E, assim, a dor de não ter como prestar... Elas querem dar essa educação, elas querem que eles se insiram na sociedade, e a dor de não ter onde fornecer... Assim, é uma coisa assim que eu... Às vezes eu saio até... De verdade, aquela mãe sai até me emociono, porque assim... O que tem que fazer? E aqui em Porto Velho, é um dos maiores municípios... Eu acho que, pelo menos a última vez que eu vi, era a maior capital que recebia benefício assistencial, em números. É uma capital que é elevado o número de benefício assistencial, ou seja... onde tem localizadas a gente pega aí dados, imagina, antes era a cada 50 nós tínhamos diagnóstico de 1, depois diminuiu para 36, hoje falam a cada 25, que nasce. Já tem gente falando a cada 20, então assim... 25. Cara, eu estou falando de 5%. Isso diagnosticado. Eu tive a oportunidade, na condição de ser deputado estadual, de ser o autor, o criador da lei da preferência do símbolo do TEA, do transtorno do espectro autista, em vagas de estacionamento, bem como também nas filas de atendimento à população. Isso é, supermercado. E eu lembro, cara, a minha alegria, quando eu fui no aeroporto e eu encontrei na Gol, e aí eu quero também registrar, porque era a Gol Linhas Aéreas, que já tinha a lei lá, respeitando em respeito à lei estadual, tal, fila preferencial para TEA. Tamanha, assim, eu acredito, vanguardismo, que eu depois me tornei deputado federal e participei da votação de um projeto de lei que exatamente tratava da mesma matéria, da preferência dos lugares em espaços públicos que a gente tratou aqui anos atrás. Incrível como isso faz a diferença para uma mãe atípica. Trazendo para fila, por exemplo, que a gente que não tem essa criança na nossa casa, digamos assim, Larissa, acha isso normal. Isso, mas eles não é de arrepiar. Esperar um segundo, às vezes aquela criança já fica nervosa. Gente, Larissa, Érica, tu foi. Cara, que legal. A televisão quis que nós concedêssemos uma entrevista na época desse projeto de lei. E nós fomos ao mercado. No mercado, naquele momento, eu lembro, o rapaz estava com a camiseta de um time. A mãe estava com a criança na fila. Naquele momento, o cara, simplesmente, a criança saiu do ambiente que vive, né? Lógico, tem um nível de estresse altíssimo. Começou a gritar. O rapaz falou assim, aí começou a xingar a mãe, o menino, na nossa frente. Demais. Né? Que aí a gente foi atrás dele, então, para ele falar aquilo que ele estava se comportando daquele jeito. Enfim, mas... porque o poder público tem que arrefecer e minimizar esses impactos do dia a dia. Ai, que legal. Vocês pensou nessa secretária... Eu me empolguei muito nesse assunto, porque eu até adaptei meu escritório, minha sala de atendimento daquela forma, justamente para... E eu sou o autor também do projeto de lei que cria o censo e a carteira do autista no estado de Rondônia. Para que a gente tenha a condição de medir, mensurar e aplicar as políticas. E quando a gente fala disso, eu digo assim, porque, mais uma vez, né, eu tenho... Minha avó trabalha dentro da educação, da Secretaria de Educação lá em Ariquemes, e a gente acaba escutando, ouvindo, às vezes vem, chega, chora, e enfim, né, com algum caso, alguma situação específica. E até para o professor, porque ele tenta se preparar, mas hoje a gente não tem, não vou dizer nem profissional suficiente, porque isso a gente tem, né, muitos professores, mas de fato aquela atenção, porque às vezes um professor cuidando de um aluno especial, ele não consegue. Tem aluno que depende de uma atenção que acaba... Um aluno com uma sala hoje em dia em Ariquemes, nós temos salas lá que tem 32 alunos. Você imagina uma criança especial dentro de uma turma de 32 alunos. A inclusão, ok, legal, mas e... De fato, como isso... reflete, mais positivo ou negativo? Porque aquela criança tem que acompanhar também outros 30 e poucos alunos. Então, isso que você está falando é muito interessante, muito importante. Hoje, se existir aí essa atenção real mesmo para os autistas e também para todos os outros que dependam aí de necessidade, que têm, né, necessidades, portadores de necessidades especiais, isso a gente está falando aí de uma inclusão que vai além
né, Nossa, das salas de aulas, mas para dentro das casas e para as próprias crianças, né? Mas que legal. Outro líder que inspira, o Winston Churchill também, que eu acho que vale a referência. E o Batata, que cuidava do CEDEL aqui da Zona Leste também, porque não tinha remuneração. O professor... Quem? Eu não o conheço. Batata é da Zona Leste do CEDEL, que fazia um trabalho bonito de esporte, sem receber nada em troca. O professor Paulo da natação, o Rafael do vôlei, uma galera que muitas vezes não tem o mínimo suporte e fica tirando a molecada aí da rua, né? Então e é tudo com patrocínio. Hoje já tem esses incentivos, né? Eu tenho uma pergunta pra ele. Aí eu vou fazer aquela introdução que eu te falei. Eu sempre esse espírito de liderança também nasceu em mim. Eu falo assim, né? Então eu sempre acompanhei, mesmo que de longe, algumas histórias. E eu te acompanhava de longe, porque você sempre foi jovem, assumindo cargos que exigem muito essa capacidade técnica, que exige muita coragem, que eu falo que você abdica a sua vida, com certeza, e eu falo isso com maior tranquilidade, que eu sei, que eu imagino que a política partidária tem isso muito mais do que uma institucional. E sempre acompanhei, mesmo de longe, antes mesmo de ser advogada, era estudante, e nós temos um público aqui que por mais que a gente tem outra adesão a outro público, não só a Jovem Advocacia, nós temos muito acadêmicos acompanhando com a gente. E os acadêmicos, eles gostaram muito dessa ideia sobre a carreira política, porque hoje em dia, poucos que me abordaram e falaram, eles se sentem muito desmotivados, acham que política não é para ser dialogada, que tá todo mundo muito do mesmo. Eu queria saber como que foi essa tua trajetória no início, quanto jovem, e o que você traz, qual é esse ar de mudança, porque assim... Eu não gosto de ouvir que é muito do mais do mesmo, sabe? Que tá desmotivado. Acho que quando a gente quer a mudança, a gente tem que ir atrás da mudança, né? Então, eu queria que você falasse para esse público. Então, olha só. O que a gente percebe que antigamente nós tínhamos um processo de redemocratização do nosso país. Então, os jovens, né? Natural da inquietude, da efervescência de ideias, né? De realmente nos permitir ser indiferente. Teve o movimento dos caras pintadas, a galera foi pra rua, né? E foi pra campo, para defender os direitos de todos. Então ali tinha mais unidade, tinha mais aderência, tinha mais tração nas pautas e nas bandeiras. E aí, aquela galera, aqueles estudantes, eles estavam envoltos nesse universo, nesse ambiente. O tempo foi passando e a universidade, o mundo, a área acadêmica, ela acabou se dispersando sobre essas bandeiras, esses ideais. Porque daí o inimigo agora está dentro de si. É como você enxerga o mundo e como que você vai ser inserido no mercado de trabalho. Então tem agora uma visão mais pragmática, objetiva de sobrevivência. E que faz sentido. Então é outro inimigo que te deixa inquieto no teu subconsciente. Então é importante você recobrar a história, enfim, de quem nós somos, como nós chegamos até aqui, porque muitas vezes nós até vemos aí, observamos profissionais virtuosos, mas seres humanos desprezíveis. Sim. Então a troca de experiências nos faz muito melhor, até porque jovem é estado de espírito. Você pode ver aí um senhor da melhor idade, com a bengalinha, e o cara é maravilhoso, aberto a novas experiências, aquela troca de informação, o cara que estende a mão para quem precisa, aquele cara que prepara outra pessoa. Liderar é preparar outra pessoa. Liderar é você entender que está sempre na entre-safra, que o melhor está por vir. Certo. E é por isso que a gente não pode ficar no mesmo lugar. A gente não pode ficar no mesmo ambiente. Porque o que vai mudar? Se a gente envelhece. Se a gente se permitir tirar essa poeira que está, às vezes, nas nossas vestes, né? Matutar, refletir, tirar um tempo para tentar a evolução, se reconectar, a gente também pode fazer mais do mesmo. Então, é importante o jovem entender que ele precisa se capacitar, que o mercado é voraz, que ele é exigente e muitas vezes cruel. Isso daí é fato, é uma realidade, mas sem perder as premissas do que é a família. E a família é fundamental. E a família é quem cuida de ti, é quem te ama, é quem te dá orientação, quem te leva para o melhor caminho. A gente precisa sempre de mentores. Mentores na nossa vida, pessoas que te orientam e conduzem, porque você não sabe de nada. E nós não vivemos uma corrida maluca curta, não, nós vivemos uma maratona. Né? A nossa corrida ela é longa, e a gente sempre está suscetível à falha. E aí não é sobre perder e cair, é sobre condição de levantar, seguir em frente e ser um grande aprendizado tudo isso. Então, que legal, né? Uau mesmo. Léo, gostei da frase da liderança. Você falou que começou em 2012 como vereador. Naquela época você tinha quantos anos?
Você lembra? Acho que hoje eu tenho 28, eu devia ter uns 19. Tá. Você tem então. 28, a conta não tá fechando, não. Eu tenho 40, eu tinha 27, eu acho. 27, provavelmente. 27, fiz 28 na pós. Novo, eu tô falando. E Isso naquela época era totalmente diferente. Depois disso, você chegou a... Você foi... Qual foi seu próximo mandato? Eu fui vereador 27, 28, aí saí candidato a deputado estadual. Aí tive a oportunidade de ser o deputado de Porto Velho mais bem votado, com 10.275 votos. E eu gosto de mencionar algumas conquistas, porque vereador, deputado, o trabalho legislativo é sobre isso. Propor leis que alcancem a sociedade, que coisa que seja útil. Né? Tem que ter valia, não tem jeito. Sim. A gente vê as pessoas fazendo mais do mesmo. Eu troco isso por aquilo. Política velha não eu troco isso por aquilo. Porque eu indiquei mais isso. do mesmo. Porque estão fazendo uma melhoria, não sei de onde, porque eu indiquei o recurso. Não, o recurso é público. O dinheiro é da população. É de quem paga essa alta carga tributária. Nada mais do que obrigação. É um recurso que volta mediante uma indicação de um indivíduo para o coletivo. Ponto. É sobre isso. A gente vê muitos políticos que se limitam a isso. Porque não trabalharam no que deveria, que era melhorar o coletivo. Então, primeiro, é importante isso. Lá logo na Câmara Municipal, eu me deparei com uma situação muito difícil, muito delicada. Eu fui o relator de um processo, de uma comissão processante, que pedia a cassação de vereadores. E eu, mais jovem, me colocaram logo na fogueira. O teste. Vamos pegar esse menino Vamos ver se ele vai aguentar isso aqui. É humildão aí, trabalhar. 27 anos. Cheio de energia. E aí, nós pedimos a cassação de vereadores, eu fui ameaçado, a polícia se colocou à disposição para colaborar. Não tinha paz, não tinha sossego. Realmente ameaçado? Ameaçado. não tinha paz e sossego, que era... Não deu medo, não? Era político, sim, sem dúvidas. Era político que estava envolvido ali, né, em estelionato, em suposto tráfico de drogas e outras tantas coisas. Depois disso, nós criamos o voto aberto. Hoje, na Câmara Municipal de Porto Velho, ninguém vota secreto. Tu vai pedir voto, pede de peito aberto, não é? De peito estufado, olhando no olho, cabeça erguida. Foi na hora de votar. Acabamos com isso. Foi anterior. Aí nós acabamos com o voto secreto na Câmara Municipal. Nós criamos a comissão de ética na Câmara Municipal. Fui o criador do projeto de tratamento do HPV, do câncer do colo de útero. Nossa. Fui o criador do programa de estagiários da administração que existe até hoje. Olha só, a juventude que acompanha a gente. E mais do que isso, nós fizemos o que às vezes gera um nível de antipatia. Isso é importante saber. Por quem está do outro lado, por exemplo, na máquina. Eu fui o vereador que consegui, mediante essas denúncias, conter o mau uso do dinheiro. O gasto dos perdulários. A época da grande enchente, Larissa, de 2014... haviam feito a compra de 10 mil cestas básicas e não entregaram para as comunidades. Nós só fizemos a cotação, levamos aqui, levamos lá, fomos no Ministério Público e fizeram devolver o dinheiro, na verdade, as cestas básicas para quem precisava. Bem como dos tubos de PVC que iam por baixo da terra. Esse é o trabalho do vereador. O vereador, do deputado federal, ele tem que criar leis e ele tem que fiscalizar o executivo. Que é a sua responsabilidade. Nunca ficou sentadinho acomodado. Eu sei que poucos fazem isso, né? Aqui isso que eu ia falar. Hoje em dia as pessoas são mais preocupadas. E tem que ter muita coragem mesmo. Em fiscalizar do que propriamente em criar. Ou cria e deixa pra lá, Parece que o mais importante é tirar foto ao lado do cara do que você defender as pessoas que votaram em ti. Ou ir lá, apontar o dedo para um candidato, não tá fazendo, tá fazendo errado. Então foi o trabalho que nós fizemos. Aí depois eu me tornei deputado estadual. Como deputado estadual, eu sempre também costumo comentar uma coisa. Economia do dinheiro, economia do mandato do deputado é austeridade, é preocupação com o próximo, é o exemplo que você dá. A economia, muitas vezes, na gestão, no executivo, daí muitas vezes tem uma denota incompetência. Como se não fizesse nada. Que você não conseguiu gastar o dinheiro por falta de planejamento. Voltou o dinheiro porque ele não fez não planejou. Por falta de planejamento. Então tem todo o cuidado que deve ser tomado em relação a isso. E a gente conseguiu, à época, abrir mão do auxílio moradia, auxílio mudança. Abriu mão? O nosso auxílio moradia, por exemplo, nós conseguimos reverter na construção da academia de polícia para formar os nossos policiais. Nós compramos equipamentos
para o 6º DP, à época, lá no Ulisses Guimarães, para equipar, para que a Polícia Militar conseguisse ficar lá para assistir a população. Nós conseguimos capacitar jovens através da Junior Activement. Então, muita coisa bacana que nós fizemos com esse recurso. E eu fui, à época, o único deputado estadual que votei contra o aumento e a criação do 14º e 15º salário para os parlamentares. O único? O único. Inclusive, mais do que isso, eu tive a oportunidade... Às vezes... Ele era a pessoa bem-vinda. Eu tinha que fazer uma pausa, porque assim, o único. Ele era a pessoa bem-vinda. Chegava e... O assunto chegou. O assunto chegou. A pessoa bem-vinda. Chegou. Então é isso. E é sobre isso, sabe? É sobre propósito. Não é sobre o que vão pensar de ti. É sobre o reflexo que isso traz. Né? Muitas vezes, se tu conseguir conscientizar ou se tu conseguir sensibilizar uma pessoa, tudo valeu a pena. E sobre a campanha atual, assim, que eu digo, assim, a campanha, esse momento, né, que nós estamos vivendo. As redes sociais, as mídias sociais, você acha que isso ajuda ou atrapalha? Assim, eu sei que não dá pra discutir se existe ou não existe, porque tá aí acontecendo. Ele ajuda. Olha só, a mídia social, ela ajuda. Eu digo pra entrega Nós vivemos tamanha riqueza da informação, que é essa pós-modernidade, essa era digital, que nós também passamos por um outro fenômeno que é o aftertrust, que é o pós-verdade, aquela linha do Steve Bannon. Então, quanto mais as pessoas mentem por aí, criam uma história, todo mundo acredita, inclusive a pessoa. Né? E aí você divide o Brasil e o mundo no meio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a informação que chega a você. Perfeito. Seja da mídia tradicional, seja da paralela. Cara, pega uma segunda opinião, uma terceira, conversa na rua com o vizinho, vai na faculdade, troca ideia. Porque muitas vezes quem está aparelhado e empoderado, isso é, que está no poder, eles têm milhares de pessoas para sair falando, muitas vezes impropérios e inverdades de uma pessoa que contesta esse status quo. Então, há de ter muito cuidado e atenção. E, no geral, a rede social certamente ela é importante, a comunicação no geral é importante, deve ser preservada e deve ser dado sempre o direito e a garantia para que eles possam realizar o seu serviço e não amordaçá-los. Perfeito. Eu pergunto porque é um nosso atual momento, mas eu queria que você chegasse nesse ponto mesmo, né? Nós temos que ir a fundo, né? Descobrir. Tô falando isso toda hora, gente, porque nós temos muitos universitários mesmo. É um público que precisa descobrir e saber se o currículo de todos os pré-candidatos, de todos os políticos que estão aí colocando o nome à disposição, saber o que foi feito de fato, o que não foi feito, o que foi construído, o que foi a favor mesmo, o que deixou de votar, que isso é importante também. Eu não vou participar disso aqui. Por que eu não vou participar? Porque a gente escuta isso muito. Hoje as informações chegam e nem todas são verdades. Isso é importante. Sim. Por isso que eu gostei de trazer esse ponto. O que é importante, assim, que eu sempre faço esse apelo, é de que tem um senso crítico. Senso cara, crítico. Tem um senso crítico, observe quem é quem, o que o cara fez no passado, porque ninguém como candidato, pré-candidato, candidato principalmente vai falar mal de si, vai falar bem, né? Então, assim, veja o que o sujeito realmente fez e não o que estão falando, o que falam pra você. Porque isso já faz parte mesmo da própria máquina, do próprio poderio, pelo armamento, pela capacidade bélica, às vezes, da candidata, do candidato. E isso é muito preocupante, senão a gente fica nesse ciclo vicioso, nada se muda, nada se transforma, nada se constrói. E hoje a rede social, a gente precisa tomar um cuidado até com isso. Porque, por exemplo, hoje eu sigo vários candidatos, vários pré-candidatos, e a gente vê ali, às vezes, uma conquista que a gente acompanhou de uma pessoa que iniciou isso lá atrás, em algum momento, e que hoje as pessoas têm ali como se fosse uma conquista dela em si, e acabam não mencionando, de fato, quem foi, de fato, o criador lá no início. Quem participou de tudo isso, né? Quem foi atrás. Então, hoje, as redes sociais, até para isso, é importante. Com certeza. Léo, Lari, sobre a carreira dele ainda política, né? Que hoje a gente quer saber sobre isso. Dentro da sua... Um monte de projeto, um monte de coisa que eu não sabia. Você já chegou, você falou vereador, deputado estadual, deputado federal. É isso, pré-candidato a prefeito e ao governo. Pré-candidato a prefeito e ao governo, você já participou? Já. Sim. E dentro de todos esses lugares que você passou, assim... Não vou nem perguntar qual que você se identificou mais. Você já falou para mim que você não gosta de reeleição em nenhuma das ocasiões. E hoje você está como pré-candidato a prefeito, né? E dentro aí de todo esse período que você trabalhou, de toda essa experiência política, qual foi o principal e talvez maior desafio que você enfrentou dentro da sua carreira política? Tirando a ameaça e não ser a pessoa bem-vinda.
Assim, o que mais posso te dizer, o que mais me preencheu, o que me fez bem e que foi o alicerce para a vida pública e para os mandatos eletivos partidários foi a vereança. O trabalho de verear, o trabalho da Câmara Municipal, ele é lindo e esplendoroso. Pena que poucos se submetem às dificuldades e à pressão de ser vereador com nível de independência, ou que seja, a gente vive uma política de coalizão, não tem problema, situação ou oposição, mas que se dedique a esse mistério, a essa função, porque ela é muito nobre. Você está muito próximo das pessoas. Eu sei que eu recebo ligação até hoje quando falta remédio para mulher gestante, para o diabético, para o idoso, até hoje. Sim, eu tenho contato conexão com essas pessoas. É lógico que tem um outro lado das pessoas que pedem uma função, um espaço, um cargo e às vezes a gente desaponta. E às vezes as pessoas criticam, não entendem e faz parte. Mas o trabalho de vereador é o mais nobre, é o mais bonito de todos, na minha opinião, da atividade legislativa. E olha que eu fui deputado federal e tive a oportunidade de ser escolhido nos 20 melhores parlamentares do Brasil pelo ranking dos políticos. Olha que legal. Uma das 150 cabeças do DIAP, né? Dentro de muito sempre um candidato. Fui 4 anos membro titular da CCJ, que é a mais importante do Congresso, a Câmara de Constituição e Justiça. 4 anos. Então, fui membro efetivo da Comissão Mista da Reforma Tributária, bem como na comissão própria da Câmara. E ainda assim eu te digo, o trabalho do vereador, ele é muito bonito. Olha só, passando por tudo isso, ainda é o trabalho do vereador. O vereador é o mais nas atividades. E ali dentro ali dessa função e dentro também como candidato não, como eleito, né, deputado estadual e federal, teve algum trabalho que você tenha feito, executado, que você conseguiu dentro ali do período que você estava eleito, que você se recorda, que marcou sua carreira, sua trajetória? São vários, mas assim, eu posso... se orgulha? São vários. Eu posso comentar a criação da Politec, a Polícia Técnico-Científica, que é de nossa autoria também. A relatoria da PEC 372, que transformou os nossos agentes penitenciários em policiais penais, incluídos no 144 da Constituição Federal. Isso foi maravilhoso. Um projeto que estava parado há década no Congresso Nacional e eu fiz um compromisso com os caras. Velho, a gente vai pra cima, nós vamos tratar isso. É uma das atividades mais arriscadas do Brasil, do serviço público disparado. Os caras vivem em regime de estresse, fica naquela loucura que ainda existe. Qual vai ser o regime de trabalho? Vai ser 24,98? Vai ser 12 por 24, 12 por 36, 12 por 30. É uma loucura. Isso daqui foi me marcou demais no Congresso Nacional. Fui homenageado em 17 estados assim, do Brasil. Mas porque era muito desproporcional. É difícil, assim, eles precisam ainda agora do poder público cada vez mais atendê-los. Nós já tivemos alguma majoração, enfim, de salário, mas é uma carreira comum, tem que observar a carreira como um todo. É uma galera que já sofreu demais, então isso daqui me lembra e me traz muita satisfação. Mas durante a pandemia, o encaminhamento de indicação dos recursos, furar o teto à época para conseguir fazer subsistir todos os municípios. Naquela época eu era líder de partido, eu votei na discussão da pandemia todas. À época só ficavam os líderes de partido dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E eu tive a oportunidade de ser, me parece, o único, ou talvez, dos últimos 30 anos, o único deputado de Rondônia líder de partido no Congresso Nacional. Nossa. Então lá estava, lutando pelo que era interessante. Teve uma questão importante do aumento da energia elétrica, do serviço que era muito mal feito, e a gente conseguiu um diferimento, isso deixaram de aumentar de forma considerável a energia, mesmo com tantos saques que a gente sabia, com os valores horrendos, astronômicos, mas a parte técnica reconheceu. Eu lembro que o ministro Bento, do então presidente Jair Bolsonaro, chamou para parabenizar. Olha, aqui ia ter um dos maiores aumentos, seria o estado de Rondônia, junto com o Pará e junto com não sei qual. E acabou que a gente teve um dos maiores diferimentos, que foi, deixou de aumentar a energia elétrica. Isso já era Energisa, não, né? Tranquilo, e tem uma outra... Eles não também tem medo, né? Não, então, aí chega na época da campanha, todo mundo meio que se une porque prefere manter o status quo. Eu até te digo isso, por exemplo, nós conseguimos propor uma ação com a Associação Comercial do Estado de Rondônia, a FACE, Federação das Associações Comerciais, à época do Noronha. Nós ingressamos com ação que foi inédita no Brasil. Eu era deputado estadual, colocamos o nosso jurídico à disposição e nós conseguimos acabar com a bandeira vermelha no estado de Rondônia. Olha só. E o questionamento foi,
Nós temos aqui bacia hídrica rica, abundância de A água. energia mais cara. Eu tô pagando energia e eu já tenho que exportar energia mais barata e o imposto fica lá em Araçatuba, que é a região de concentração dos cabeamentos e por aí vai. Aí eu também tenho que pagar por faltar água para eles. Não é o Centro-Sul, maravilha, lá que tudo tem, nada falta. Vir pra cá não vai não. E aqui não tem fartura e tira da gente. E aí conseguimos por meses acabar com a bandeira tarifária no estado de Rondônia. Aí falaram, não, vão derrubar. Quando subir, vai para a Justiça Federal, tal, e vão derrubar e a gente vai ter que pagar em dobro. Não teve nada disso. Eles já derrubaram. Pode ter no mérito derrubaram. Assim. Mas não teve nada que a gente pagar mais por conta disso. Então são conquistas que me marcam, que chamam a atenção, me sensibiliza e me motiva para o dia de amanhã. E pautas difíceis mesmo para avançar e conquistar. Exato, isso foi o que, para você, como pessoa e como líder, te marcou. Isso marca, né? Que são conquistas. Mas pelo que ele vem contando desde o correr, tem várias conquistas até. Que é muita. Aquela hora, no início ali da gravação. Muita coisa. Eu brinquei com a idade, mas assim, hoje antigamente, a gente via ali candidatos a prefeitos, vereadores, eram pessoas muito mais velhas. Eu não sei se porque eu era mais novinha, né? Então eu achava que era muito mais velho. Talvez hoje as pessoas olhem para mim e achem isso. Mas hoje não. Hoje nós temos candidatos, pré-candidatos, temos eleitos, né? Prefeitos, governadores, muitos jovens. Extremamente preparados, né? Extremamente preparados para assumir ali. Então é muito, muito legal e acho que para as pessoas que estão assistindo a gente, que sirva de fato como inspiração, né? Com certeza. Porque ouvir uma história, nós que estamos aí também à frente da OAB, como diretoras, Larissa aqui em Porto Velho, eu no interior em Ariquemes, a gente sabe como é difícil você liderar, como é difícil você representar uma classe, representar o povo. Existe insatisfação de uma grande parte, poucos reconhecimentos. E quando a gente faz um trabalho que a gente sabe que pelo menos aquilo é uma realização pessoal nossa, do nosso trabalho, e que é de fato reconhecido houve em uma algum entrega, momento, né? Que houve uma entrega e que a gente sabe que ficou ali para nossa história, isso é muito legal. Né? Tem algo que foi bem importante, que deixou de acontecer por um trabalho que nós capitaneamos na Assembleia. Tinha uma previsão do aumento do ICMS de mais de 4%, se não me engano era 4,5% à época. E, de noite, sem debate, e nós conclamamos a sociedade civil organizada, terceiro setor, os poderes e tal, e levamos todo mundo lá para dentro. Falei, cara, não tem cabimento. Tem uma teoria, a teoria de Laffer, que diz que quanto mais você investe mediante impostos, menos você entrega de volta, menos você retorna isso para a sociedade. Porque a máquina pública ela é inchada, o crescimento vegetativo impede que isso seja realmente replicado para quem merece, que é quem paga. Então, cara, a gente fez essa defesa, no final de tudo, saiu de 4,5%, se eu não me engano foi para 1%, ainda votei contrário, mas minorou bastante o impacto para todos nós, consumidores finais, e para os empresários, que é quem a gente deve também estender um tapete, diga-se de passagem. Com certeza, ainda mais aqui em Rondônia. É o cara que a gente tem que jogar confete. A política mãe de todas as outras políticas é o emprego. Com o emprego a gente tem bem-estar social. Vermelho, assim, ó. A gente tem bem-estar social. Com certeza. Isso. Trazendo isso dessa pergunta anterior, eu vou te fazer uma pergunta para o momento atual. E o que está te motivando e te motiva todos os dias, né? Com certeza, todos os dias deve ser um desafio a colocar teu nome nessa pré-candidatura à disposição. O que tem te motivado mesmo? É fazer muito mais e muito melhor em um tempo muito menor. Acredito que é isso. Muito mais e muito melhor em um tempo muito menor. É isso. A gente tem que fazer muito mais. É muito pouco. A gente vive um contrassenso, uma incongruência muito grande aqui em Porto Velho. Em que sentido? Nós temos uma administração bem avaliada, que, diga-se de passagem, conseguiu fazer aí asfalto para alguns bairros, enfim, alguns quilômetros de asfalto. Lógico que existem problemas de asfalto sobre asfalto, preterindo locais que ainda não tem. Lógico que está faltando drenagem, meio-fio, sarjeta, calçada, tudo isso. Mas, enfim, é uma administração que me parece ser bem avaliada.
Ao passo que saiu agora um novo medidor, o IPS, se eu não me engano, enfim, que diz que Porto Velho é a capital com a pior qualidade de vida do Brasil. Eu vi isso. Eu vi. Porto Velho Fiquei arrasada. além Isso, do eu que, fiquei preocupada. Eu fiquei Além do preocupada, que- não vou sair daqui tão cedo. Fiquei além do que arrasadíssima. Porto Velho, o último observatório do saneamento demonstra que Porto Velho é a pior capital do Brasil em saneamento básico. Eu fiquei arrasada só de te E interromper, teve mas é uma porque a gente nova, tá né, evoluindo. mano? Então, isso, logicamente, na minha cabeça, teria que evoluir a qualidade. Se Porto Velho tá crescendo, a qualidade de vida tinha que acompanhar Sabe? isso Então, aqui, sabe, ó. será que não estão só pincelando? Entendi. Será que não estão maquiando? E a população que realmente está tinha prestando pouco, atenção. está satisfeita com pouco. o pouco mais que fizeram? Entendi. Isso que eu te falo, é fazer muito mais, Em é fazer pouco muito melhor Em pouco tempo. em pouco tempo. E para isso requer dedicação, leveza de gestão, controle sobre o time. Aliás, Confúcio, um filósofo Sim. chinês, calma, viu que você que é de Ariquemes? Cara, o que eu... Eu ia falar de novo com Não, É, de novo, no podcast, já esse Confúcio que eu tô de falando novo, você ele não aqui. conheceu, porque você é jovem, você é de séculos atrás. Ele falava que governar é a arte de delegar. É. Então é isso, você não tem um controle de tudo naquele Nem dá. momento, mas você delega e você cobra resultado do seu time. Para isso, você não pode ter amarração de tudo que é jeito de cima a baixo, de lado a outro. Entendi. Então, isso é fundamental. Ou você quer ganhar e não governar, ou você tem coragem de enfrentar e entregar. Então, Perfeito. é Muito bom. importante que façam essa reflexão, inclusive nesse momento em Porto Velho. Perfeito. Nossa, muito bom. Extremamente motivado. Tô feliz por escutar isso, porque como moradora de Ariquemes... E futura de e Porto futura Velho. moradora de Porto Velho E futura também. eleitora. É, mas Futura eleitora, talvez, porque Tá- eu vou tá continuar mais Ariquemes Porto Velho, não vai, não Tá vou mais perto mudar que Tô longe. 100%. preocupado dela tentar te sequestrar lá para Não, ela vai, ela vem. Eu já sequestrei lá pra cá. Já? Na verdade, a gente vai continuar com essa ponte. É né? pertinho, né? Ariquemes Porto Mas Velho, alguém tem vai- escritório lá também e não tem como desvincular. A gente tem ali família, tem tudo. E nós ficaremos nesse formato. É. Tem muita gente para entrevistar lá ainda, né, Larissa? Tem E a gente só tá... qual que o povo pediu. Agora Tá bem legal. o podcast ele tá eles- pulando eles para estão- nós Nossa. estamos Aham. Porto Velho, Ariquemes agora. Mas essa galera vem pra cá ou Não, você vai nós fazer lá? fizemos Cada vez Ariquemes, a nós gente fazemos de vai no Paraná e estúdio. Itacoalga, Que né? massa, hein? É, Parabéns. massa. Vai Show de pulando. bola. E a pretensão é fazer em Brasília. E não é, e não nós é já papo temos de. agenda pra lá. A pedidos da parte de blogueira, não. A pedidos mesmo. A gente fizemos Ariquemes. E quando vai ter dinheiro para Paraná? Vamos fazer. Aí nós vamos ir. Legal. Devido à agenda, Muito legal. vai ficando Parabéns. apertada a agenda por conta de outros compromissos. É. E aí a gente acaba tendo que ter uma agenda minha, da Larissa e da pessoa entrevistada. É. E o Bill? E o Bill? E o O Bill Bill? vai ter que me acompanhar. Quer levar o Bill Bora, de todo Bill! jeito, mas o Bill não quer. Bora, Bill! Bill é maravilhoso. Daqui uns dias a gente vai estar igual você, Léo, com uma equipe desse tamanho. Gente, é porque não dá Vocês pra não filmar têm aqui. noção do Mas tanto de quantas gente que pessoas tem tem aqui? O Uma, Bill- duas, Bill é três, uma quatro, fortaleza. cinco. 5 pessoas. O Léo chegou com uma equipe maior do que a nossa. Aí foi entrando e aí Mas tem começou. modificativa, a liderança e tem que Aí- delegar. Então a nossa pretensão é 7? essa. Ah, 7. 7 pessoas. Eu achei que a gente só 7. tinha 7 minutos. Eu falei, meu Deus, mas a Não, mas gente dos já sete- falou tudo isso. Dos 7 tem 3 aqui que são amigos. Amigos. Aqui. Um, dois, E um três. amigo tem um amigo meu. Aí então, É, tá, é. tá aqui contigo e comigo. É, e que tem o tamanho de 2 amigos. Léo. Agora, Não. agora eu fiquei curiosa. Pode rir. Eu fiquei curiosa, sim. Vi e vejo. Isso é perceptível. Todos que vão assistir aqui o episódio vão perceber o quanto você deve ser dedicado à política. É. Comprometido e dedicado. Porque nós conversamos aqui, tentamos entrar de todo jeito na sua vida pessoal, mas tudo que a gente pergunta, ela volta de novo para questões da sua profissão política, o que é muito legal, porque a gente vê que você de fato vive isso na pele. Você não está ali só por estar, você de fato vive isso provavelmente todos os dias e minutos da sua vida. E como Léo, É. né? Porque Papai da Maitê. como papai da Maitê, Adorei esse nome. esposo da Érica, que tem o mesmo nome que o meu. O dela é com K, né? Com K. O meu é com C. E um beijo também pra Érica. Beijo, né? Eric, mamãe da Maitê. Mamãe da Maitê. Então, pra gente conhecer, assim, você melhor. Léo, quando você não está vivendo isso tudo aqui, o que você está fazendo? O que você faz gostei quando de você saber está isso. fora dessa... Porque a gente precisa ter uma válvula de escape.
Hoje eu e Larissa, a gente tem uma vida assim tão corrida, e nossa agenda, às vezes, eu falo, Lari, e aí? O que a gente vai fazer? O que a gente faz? Porque vamos voltar pro esporte, como é que é? Porque a gente é sugado por isso, né? E isso pode, né, também roubar um pouquinho da tua vida pessoal. Então, você, quando não está na política, quando não está nessa correria do dia a dia, o que você faz, Léo? Eu tô com a minha família. Não, sempre com a minha família, assim. E mais ainda nos últimos anos. O hobby que eu tenho é ficar em casa ou alguma atividade. Às vezes eu tomo banho de rio com a minha esposa, ótimo. com a minha filha. E o que eu tenho também de ponto ali de sossego para repor energia também, às vezes, durante o dia, é estar ir com a minha filha passear. Ontem, por exemplo, estava na padaria, que ela adora ir à padaria final da tarde, então... Eu adorava fazer isso com meu pai também. Não, e essa programação é minha ideia. Eu tenho essa daí com meu pai também. Adorei. Então, o que me recarrega as energias e que ressignificou a minha vida foi o nascimento da minha filha. Quantos anos ela tem? Tem 2 e 7. Olha. Nossa, novinha, tem 2 e 7. Ela é um... olho Você falou que ressignificou a tua vida? Falou da Muito. Filha, o olho dele encheu de Mas lágrimas. por quê? Então, porque eu quero entender o lado do homem mas e da assim, mulher. A eu gente vou já logo falar que eu ainda não consigo, eu não tô preparado assim ainda pra conseguir falar publicamente, porque realmente pra mim é muito emocionante, assim. Mas assim, a minha filha tem 2 anos... Emocionado mesmo. 2 anos e 7 meses. Ela ficou muito tempo na UTI. Superação. E ela é uma vitória. Pronto, a Maitê vitoriosa. Pronto. É isso. Que bênção. Que bênção mesmo. Estou feliz pela Maitê. Está sendo bem. assunto nosso, inclusive, hoje. Tô feliz que ela tem uma programação. Olha, te interromper, mas essa programação ela vai levar pra vida dela. Eu lembro dos cafés. Eu faço isso até hoje. Não com a frequência que eu fazia quando era novinha, mas tomar café com meu pai. Às vezes só eu e meu pai. Mãe, não vai ser só eu e meu pai. Aí, porque é um momento muito nosso, muito legal. Não, ela vai lá e quer comer pão com queijo e suco de laranja. 2 aninhos. Ela é cheia de querer. Isso é importante, incentive. Que a Maitê, com certeza, será uma grande liderança. Com certeza. Né? Ela já ela tá geniosa conseguindo... igual Conseguiu a geniosa e a personalidade e a inteligência igual a mãe. E a beleza com certeza também. Sem dúvida. Léo, desculpa, minha Eu quero ver. Não, porque a mulher dele é linda. Ai, pareceu outra coisa. Não, Léo. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver, vamos ver a Maitê. O que mais tem a foto dela aqui. Ai. Maitê já consegue. Você viu que a Erika... Ai! Eu não tô sabendo, não, gracinha. Podia ter trazido ela. Podia. Você sabe que a Erika vai ser mamãe, né? Ela tá aqui, ó, com o Matheus. Primeiro. Ela tá aqui com o Matheus no forno. Que lindo. Falei assim, eu já tô preparando esse batidão quantas semanas? 25 amanhã, completo. 6 meses. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Esse é o momento mais fascinante da vida de qualquer e eu falo, transformador, né? É engraçado o visto de homem, mulher. né? Assim, não que eu acho... deveria ser comum, mas é a primeira vez que eu escutei isso aí. De ressignificar a vida, assim, a pessoa falar em público, assim, homem de liderança, é a primeira vez que eu escutei, né? Ai, mentira, eu vou me corrigir, o Márcio fala isso também. O Benedito falou... Que ressignificou, não, ele falou que agora que soube liderar muito, não? Que ele pegou o filho, que eles têm a liderança, Alex, que o Alex agora ressignificar. Foi o Márcio. É outra vida. A visão. Outra vida, outro mundo, na verdade, assim, né? Ela ficou 63 dias na UTI e aí a minha esposa ficou 6 meses dentro de casa, né, não podia sair e tal. Então foi tudo... Muito vitória. Foi. Nós recebemos uma profecia, a profecia e ela se cumpriu. E isso é muito bonito, né? E nós queríamos ter filho por muito tempo, a gente tentou e aí aconteceu. Então, olha só. E a gente sabia que ia ser difícil. Então, a gente também tinha na profecia que ia ser difícil. E se cumpriu e graças a Deus a Maitê tá aí. Grandes vitórias sempre são com certeza. difíceis. E foi esse momento que você disse que se afastou da... Foi. Aquela época eu fiquei ausente porque... Totalmente a minha esposa não conseguiu voltar para Porto Velho, então eu tinha que viajar e tinha que estar lá e ao mesmo tempo cá e em Brasília e tudo ao mesmo tempo. Quanto tempo de casado você tem?
Eu tenho 15 anos com a minha esposa. Vamos mandar um beijo pra Érica aqui. Mandei. Ele mandou! Tá falando com ele, tá falando com todo emocionado dela aqui. Ele tá com o olho cheio de lágrimas, gente. Vamos mandar um beijo pra Érica. Tá muito bonito. Léo, olha... Esse lado humano, gostei da pergunta. Trouxe o lado humano dele aqui. Porque a gente vê aqui o profissional, só que a gente sempre, quando a gente toca ali na pessoa, quem é a pessoa... Isso aí, a pergunta, ela é realmente direcionada pra gente saber o quê? Que por trás de tudo isso que a gente vive, dos nossos sonhos, que a gente busca incansavelmente, sempre os nossos objetivos, sempre tem pessoas que são ali a fortaleza que faz com que a gente se motive a fazer isso todos os dias. E tem que ter alguém. Não é possível que o Léo não tenha uma pessoa que tá ali atrás, que você fale assim... Vou fazer por elas e elas vão estar ali. Quando eu for, eu volto e elas vão estar ali. Então, a gente percebe só pelo que você me falou. Eu já sei que as duas são a sua fortaleza quando você... Eu sempre fui muito apegado à família, assim, né? Minha mãe, até hoje, meu pai, que é falecido há quase 9 anos. Então, eu sempre tive esse vínculo familiar muito intenso. E, graças a Deus, tive esse amor, assim, a todo tempo. E percebi também que você tem muita fé, né? Lição, sim. Tudo isso, né, é um aprendizado. Todo mundo passa pelo vale, todo mundo passa pela dificuldade, né? Todo mundo tem sua história de dificuldade, assim, né? É fato. Então, a gente tem que compartilhar, porque também, às vezes, você consegue puxar a pessoa que tá ali. E é importante. As pessoas enxergam só... Eu vou me preparar no momento, se Deus quiser, eu vou me preparar para conseguir falar com mais tranquilidade sobre isso, porque ainda é muito marcante, assim. Eu lembro que depois de um tempo eu tive que falar em público, eu tava travado, eu não conseguia conversar porque ainda me emocionava demais. Mas peço até desculpa por ter entrado nesse assunto. Não, imagina. Mas tenho certeza que isso já está sendo superado, talvez já até superou e que no momento certo você vai conseguir graças a Deus, né? Graças a Deus, tá tudo bem. Né? E a gente vê assim... Devo aqui fazer um elogio por você conseguir... Eu acabei de ouvir isso de um homem que ocupa um espaço de liderança como você ocupa. Reconhecer que naquele momento, num momento difícil da sua esposa, da sua família, você conseguiu recuar, abrir mão do seu sonho, de quem era o Léo, da carreira que o Léo estava seguindo... Para pausar e falar assim, nesse momento, primeiro é outra prioridade, depois sou eu. Isso é uma prova de que você, de fato, é um ser humano ali dentro, tem alguém ali dentro que não pensa só no poder, na sua vida pessoal. E isso, hoje em dia, é difícil a gente achar pessoas que ocupam esse tipo de espaço, que tem essa grandeza de conseguir reconhecer e fazer isso. E não só isso. Eu quis dizer isso quanto homem, porque é muito... Aí eu vou trazer a pauta feminina necessária também, que a gente sempre volta e aborda nesse... É muito mais fácil a gente ver mulher fazendo isso, reconhecendo, abrindo mão de sonhos, passando naquele momento e dando, não, olha, vou ter que acompanhar, agora é um momento de família. Por isso que eu falei, ressignificar para o homem, ele teve que, naquele momento, abrir mão mesmo de estar ali todos os dias lutando por um sonho que seria, né? O governo do estado e neste momento... um sonho maior. Que sonho maior. Isso é difícil de ver homem fazendo, de verdade. A maioria das mulheres abrindo mão de sonhos. Eu não fiz nem, assim, pré-campanha e tal. Você faz 1 ano antes, 2 anos antes. Aí eu já cheguei aqui, era abril e tal. Já a campanha, e tu foi muito bem votado também, né? Então tem tudo isso, esses componentes, mas também... Que é importante ser falado também. Agora a gente tem essa ciência do motivo. Muito bom. Então agora a gente já sabe que o Léo, né? É um homem de fé, família e a política dele a gente já deu. A gente já sabe, né, Léo? Tem a Maitê, entendeu? A Érica, 15 anos, a Maitezinha... A Maitezinha que é a dona de tudo. A Maitezinha que é a dona de tudo, com certeza. Se a Maitezinha jogar e falar assim, ei, papai, chega de política, tá bom. Papai, agora minha vida é ir pra padaria, eu quero uma padaria. Nossa, lascou. Ai, muito bom. Quanto tempo a gente tem? 1h05. Então, vamos finalizar. A gente tem tudo isso? Vamos finalizar pra não ficar muito Léo, bom. A pergunta final, aquela bem Vou deixar você fazer, porque as últimas vezes eu que fiz. Então tá. Léo, trazendo todo esse contexto, nós temos 2 perguntas, né? A inicial de quem é você, que é justamente pra fazer essa conexão. Faça uma e deixa que eu faça outra. Tá, eu vou fazer do que você gosta que eu faça. E nós temos 3... Então, são 3 perguntas chaves e que a gente gosta de conhecer mais o lado humano mesmo e que a gente gosta que responda o que vier na cabeça mesmo. É assim, o que vier na sua cabeça,
você vai falar aqui pra gente, com todo o teu coração também. Se fosse pra você deixar um legado hoje, Léo Moraes, não Léo só político, Léo Moraes, você mesmo, ser humano, antes de tudo, o que você gostaria de deixar? Ai. Pode falar do político também, não tem problema. Respirar, pode pensar. Mas assim, o que você gostaria de deixar? Não, vou deixar um legado e hoje eu queria deixar isso. Pra sociedade, pra minha família, eu queria deixar isso aqui. É cuidar das pessoas, cuidar de gente, cuidar de filha, cuidar de quem tu gosta, de quem tu não conhece, ao mesmo tempo cuidar. E na política, para Porto Velho, é saneamento. É um bom legado. Saneamento é um bom legado, porque ele gera doença, enfermidade, tristeza pra muita gente. Você virar prefeito de Porto Velho, eu vou lá na portinha, igual eu falei pro Ariquemes ainda um pouquinho, acho que mais lá tem bastante asfalto, tem bastante tal. Não, mas aqui tá. Aqui tem muito bairro, cara. Eu vejo. Meu Deus. O mau cheiro é absurdo aqui. Você vai a Valeta, o cara não tem um vaso, um banheiro dentro do quarto e tem um boi lá dentro, lá no fundo. É triste. É triste, é isso. É isso. E as pessoas não, né? Eu digo ninguém. Que merece. tudo assim entrelaça, cuidado das pessoas. Cuidado. Reconhecer, Um ótimo legado. Não fazer com o outro o que você não queria que fizesse. Você, é isso. É um ótimo legado. Né? Cuidar das pessoas, certeza. ter empatia, cuidado. Léo, e aliado a isso, dentro aí da carreira política em si, administrativa, e para aquelas pessoas que estão pensando em entrar também nesse mundo, o que você enxerga? O que é sucesso para você? Fazer com o coração, fazer de verdade e gostar de serviço. Cara, se tu acha que é legal porque pensa que tem prestígio, que tem pompa, que tem poder, porque tu tá nos bastidores, não vai não pra esse lugar. A política é lugar de gente corajosa, destemida, e gente que quer realmente servir e não ficar se servindo do poder. É isso. Vai em frente. E quem fala isso é alguém que já passou por poucas e boas nesse meio. Assim, denunciado por trabalhar, por exemplo, como já aconteceu. Então, vai em frente, sem medo de ser feliz. E não ouça muito aquela opinião ou aquele conselho do cara que tu acha que às vezes é teu amigo. O conselho de gente que não presta não vale nada. Uau. Que é o sucesso pra ele. Uau. Você tem mais? Não, acho que nós finalizamos com chave de ouro. Na verdade, a gente ainda vai ter uma outra... A gente vai conversar outras vezes, talvez. Mas teremos mais um episódio com o Léo. Sim, com certeza. O convite, quando você... E você tem mais algum? Não, eu quero que ele finalize o nosso programa agora. Eu quero pedir pra ele finalizar nosso programa. Mas então, antes disso, eu quero agradecer. Isso. Agradecer muito a tua participação, agradecer o aprendizado que você trouxe. Eu sempre falo que as pessoas que sentam aqui, a gente conversa, eu aprendo muito. E hoje eu aprendi muito sobre liderança. Aprendi muito também sobre amor mesmo pelo que faz. Assim, é visível o brilho no olhar que você tem falando de toda a sua trajetória, do que você quer conquistar e principalmente da sua família. E eu quero te parabenizar de novo, registrar que essa admiração de acompanhar teu trabalho desde jovem. E, de novo, o Oscar tá aqui também, ele sabe disso que eu sempre falo, que é uma pessoa que eu admiro. E dizer que as portas do podcast estão abertas para você. E foi muito bom ouvir tua história, que eu não conhecia grande parte disso, então eu fico feliz em saber quem é o Léo Moraes. Show de bola. E aqui também, Léo, vim de Ariquemes para isso, para ouvi-lo, para conhecê-lo. Já ouvi sua história política pelas mídias, pelas outras pessoas. E quando a gente colocou seu nome na agenda, foi um dos primeiros nomes que nós pensamos. E eu já sabia, a Lari já tinha me antecipado que esse episódio seria incrível, de conhecimento, que você, de fato, tem uma história longa pela sua idade, uma experiência muito legal e que serve de motivação não só para a Lari. A gente está aqui sempre para aprender, por isso a gente quer ouvir histórias. A gente, Érica, vai mandar o roteiro pra gente? Não, aqui a gente quer ouvir a sua história com seu coração aberto, igual você fez aqui. E isso que importa. E eu tô muito feliz de ter entrevistado você. Vai ficar pra nossa história. Quando alguém perguntar pra gente o que marcou esse episódio, com certeza vai ser muito. Um episódio que marcou a nossa trajetória, marcará aí os próximos, né? Que esse aqui, a gente só tá iniciando. O podcast tem 1 ano, vai fazer 1 ano ainda.
E foi um prazer conversar com você na tarde de hoje. Como a Lari falou, as portas do podcast estarão sempre abertas para você e para toda a sua equipe. Todas as 7 pessoas. Né? Quero agradecer eles, todos eles que estão Obrigada, aqui. Então, tem gente em pé aqui, que tá aqui há 1 hora e pouquinho acompanhando a gente. E que legal. Não consigo, eu ia perguntar o nome de todo mundo, mas vai ficar aqui muito tempo. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui também. Bill, mais uma vez com a gente. Pessoal todo aqui. E muito obrigada, Léo, por compartilhar com a gente sua história. Eu espero que todos os nossos espectadores, nossos seguidores, tenham essa oportunidade de assistir. Não presencial, mas entender quem é o Léo Moraes por fora aí da política também. Você vai encerrar nosso programa, viu? Então, olhe pra lá depois e encerra. Sua câmera. Sua câmera e você encerra. No caso, essa. Obrigado por todo o carinho. Eu me senti muito acolhido aqui. Me senti aninhado. Né? E mulher tem esse dom mesmo, né? De aninhar, de cuidar. Tudo que tem na humanidade é fruto da mulher, né? Se não é mulher, foi a mulher quem gerou, né? Então é sobre isso, né? Eu fico feliz, desejo muito sucesso. E mulheres em posição, né, de destaque é importante, e principalmente mulher preparada. Então são 2 profissionais preparadas, gabaritadas, que também exercem uma atividade muito nobre, muito linda, indispensável para a sociedade. A OAB, inclusive, enquanto instituição, faz um trabalho também de freio, contrapeso, de evolução, de cobrança. Sim. Quero destacar aqui também, encaminhar um abraço aqui para o presidente da Ordem, meu amigo particular, doutor Márcio Melo Nogueira. É um cara especial, fantástico, fabuloso, um cara humano, sensível. Demais. Então, que acolhe muito bem também as colegas, né, na instituição. Muito. Então, eu também me sinto muito bem por saber que ele é um líder do nosso estado de Rondônia. E a vocês, a doutora Larissa, que tem já uma posição de destaque há um tempo na UAB, e eu acompanho, fico envaidecido quando você fala que acompanha o trabalho, eu fico muito feliz. Agradeço também a doutora Érica, e eu estou aqui à disposição, sempre de prontidão, como bom soldado, para promover a boa política e ser um operário dessa construção que a nossa sociedade precisa fazer acontecer diariamente. Obrigado, fiquem com Deus, estamos juntos. Sucesso aí na jornada de todos. Obrigada. Antes de encerrar, Bill, pedir para os nossos seguidores. Fala nossas redes e pede do Léo também. Curtir nossas redes, nosso podcast, nossos episódios, nossos cortes. Isso. Seguir o canal oficial do Podcast Direito em Destaque. Seguir as nossas plataformas Direito em Destaque, Podcast Direito em Destaque. Tanto no YouTube, TikTok... Instagram. Exato. Por enquanto. Passa teu Instagram aí, Léo. Redes sociais Léo Moraes, né? Léo Moraes. @leomorais.ro. @leomorais.ro. Anota aí. Pessoal, um beijo. Fiquem ligados aí que esse episódio foi incrível. Maravilhoso. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada, Léo. Bill. Bora, Bill. Valeu, gente. Obrigada.